Sem sombra de dúvidas, jogos de banheiro são campeões de venda aqui para mim. Geralmente é fazer e vender os jogos de banheiro com 3 peças, mas vira e mexe eu quero fazer modelo novo, testar algumas composições de cores e às vezes eu fico meio em dúvida, que foi o caso desse jogo de banheiro. Ele ficou lindo sim, porém eu finalizei a peça já faz um tempinho. Eu finalizei, olhei e fiquei com a impressão de que o jogo de banheiro estava pequeno. E tem uma medida aí que agrada as minhas clientes. E acabou que eu não ofereci. Deixei a peça guardada, não divulguei, não ofereci. Esse jogo de banheiro lindo, gente, vocês vão conferir. E aí, eu fui pegar lá na minha pronta entrega, pensei até em pegar para mim esse jogo de banheiro. E aí eu pensei, não, pera lá, mas eu nem medi, né? Nem conferi certinho, vou medir, vou conferir certinho. E aí eu fiquei em dúvida, será que ficou pequeno mesmo? Bom, eu vou mostrar aqui, vou contar todos os detalhes para mim, e aí diz você para mim, será que tá pequeno ou será que é impressão minha? Então, bora lá. Eu sou Marcilene, seja muito bem-vinda ao canal Confio Crochê. Eu vou iniciar aqui mostrando os materiais, né, porque as peças já dá para ver que estão prontinhas. Eu utilizei aqui na produção, eu mudei o material também, né? Tem um material aí que eu costumo utilizar sempre, que é o Euro-Roma, que é bem fácil de encontrar aqui na minha cidade. Porém, eu tenho testado aí, sempre estou testando outras marcas. E aqui, ó, eu utilizei o areia. Esse areia é da Cadore, é um fio macio, fio gostoso de trabalhar, mas é um pouco menos torcido, tá? Bem bonito. O areia não tem na Euro-Roma, então sempre eu compro de outras marcas, porque eu gosto bastante do areia. Mas aqui é porque eu fui lá no Armarinhos Nodari, né? Tava passeando em Curitiba, quis conhecer e aproveitei e comprei com um preço maravilhoso. Se não me falha a memória, eu paguei acho que R$13,90 nesse cone de 600, acho que foi 600 metros. Nem tá o papel, mas aqui, ó, perdi. Mas eu utilizei esse areia, eu utilizei o vermelho também da Cadore, que eu já não tenho certeza se foi esse, tá? Porque eu tenho vários vermelhos abertos lá. E como eu disse, essa peça estava pronta há um tempinho, né? Porque eu fiquei lá em dúvida e acabei não oferecendo. Mas enfim, tá aqui para representar, né? Um vermelho. Eu utilizei o verde, gente. Isso aqui era um cone de 400 metros ou gramas da Milano. Quando eu vi lá no Armarinhos Nodari, tava com preço incrível. E aí eu corri e comprei. Porém, invoquei com a cor, gente. Só utilizei nesse trabalho e não sei. Eu fico com a impressão que não combina com nada. Eu acho que eu não gostei por ter o clarinho, né? Que eu não costumo utilizar fio assim, sei lá, aconteceu. Mas assim, eu utilizei aqui e deixei aqui, fiz essa bolona, não utilizei mais. Mas é da Milano, eu não sei o nome da cor, porque eu não tenho mais o conezinho, ó. Mas dá pra ver bem certinho. Tem muito material aqui, gente, muito, muito, muito mesmo. E eu utilizei aqui eu acho que é geleia, tá? Da Barroco. Esse eu não tenho mais, era um conezinho de 200 gramas e eu utilizei aqui, botei para todo lado, então utilizei todo ele, tá? Eu utilizei para trabalhar todos esses materiais, são ordem 6 e eu utilizei minha agulhinha 3,5 milímetros, cabinho de bambu. Como eu disse, as 3 peças estão prontas, é o tapete maior, o tapete de encaixe, tá? Eu vendo o tapete de encaixe e vendo também com um tapetinho menor. E a capinha para a tampa do vaso, tá? Com a etiquetinha, olha que linda essa etiqueta, é da JA Etiquetas, olha, bem grande, bem bonita. A balancinha tá aqui do lado, mas eu já pesei, eu já medi e vou contar todos os detalhes aí para você. Olha isso, gente. E eu com essas peças guardadas. Olha que lindo que ficou. Deixa eu mostrar todos os detalhes para você. Então, aqui, ó, eu não vou me lembrar quantas correntinhas eu comecei, mas eu vou falar quantos bloquinhos tem aqui. De 4 pontos altos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu diminuí essa base, tá? Porque eu não me lembro ou fica com 7 ou com 8. Então, eu já comecei diminuindo aqui. Porque, geralmente, quando a gente faz o modelo com picozinho, ele fica grande, né? Então, aqui eu já fui diminuindo. Eu não fiz por videoaula, né? Então, eu já fui imaginando aí mais ou menos. Eu devo ter diminuído um bloquinho, de certo é com 7, tá? Então, eu devo ter diminuído um.
Aqui, ó, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no vermelho, uma carreira no areia. Essa base é a mesma lá do modelo prático, prático chique, que ficou bem conhecido aí com a Pat Kelly. E eu vendi muito, mas muito mesmo, tanto o modelo prático quanto o modelo prático chique. Quando era tapetes, eu fazia o prático chique. E quando eram jogos de banheiro, eu fazia o modelo prático. Então, eu vendia, assim, demais da conta, assim, é um modelo que fica na minha mente. Quando eu faço com a quantidade normal de pontos, eu faço com 38 correntinhas, ou 39. Aqui eu fiz uma carreira fechada no areia, aqui eu fiz o pontinho V, no verde, aquele verde que eu tô encucada com ele, e aqui o picozinho, que são 3 pontos altos fechados juntos. Voltei com a carreirinha na areia e aqui o bico russo. Então eu fiz aqui, ó, 9 pontinhos altos com areia. E aqui eu fiz ponto alto duplo com o vermelho pegando por trás. Eu escolhi utilizar o ponto alto duplo porque dá uma encolhidinha quando a gente pega dessa maneira, né? Então eu achei que ficaria melhor. Peguei aqui pontinho alto duplo no vermelho e voltei aqui. Eu vou falar o geleia porque eu acho que é geleia mesmo. Voltei com ele aqui, ó, para fazer essa carreira de picozinhos. Eu faço com 3 pontinhos altos, os picôs menores, e o maior com 5 pontinhos altos. Achei que deu um efeito maravilhoso, olha isso. Ficou lindíssima. E bora a pergunta que não quer calar. Ficou pequeno? Será? O tapete, eu acho que não, gente. O tapete, deixa eu pegar o caderno aqui. O tapete, ele ficou pesando 310 gramas, então ficou peso legal. Os meus tapetes costumam pesar mais, mas ficou peso legal. E a medida 68 centímetros de comprimento por 48 de largura. Ah, será que tá pequeno? Tá não, né, gente? Acho que tá um tamanho bem legal. Eu costumo fazer com 70, então aí tá um pouquinho menor do que eu costumo fazer, mas não tá pequeno não. 68 tá um tamanho bem legal aí. Diminuí um pouco, porque assim, eu diminuí, né? Então eu diminuí a quantidade de correntinhas. Aqui eu já fiz uma época uma coleção de tapetes com tulipinhas. Só que as tulipinhas que eu fazia eram as pipoquinhas, sabe? Aquelas que ficam altinhas. E eu fazia 7 carreiras mesmo. E ficava um tamanho excelente, o tamanho que eu costumo fazer mesmo. Só que aqui, né, eu também diminuí no comprimento por conta das correntinhas. O material também que eu utilizei tem uma espessura bem legal, mas não é tão encorpado, né? Que geralmente eu uso o Euro Roma, que faz a peça crescer rapidamente. O meu ponto é médio, né? Então, sempre foi uma surpresa para mim, na verdade. Porque geralmente eu faço tudo, fica grandinho, né? Mas eu acho que tá bacana. Acho que esse tamanho tá muito legal. Pelo menos o tapete maior aí tá ok. Para a tampa do vaso. Bom, aqui eu fiz essa redinha simples. Eu costumo fazer essa redinha, gosto demais de fazer ela, porque ela é simples, né? Ela é rápida de confeccionar. O cordãozinho geralmente eu faço com 45 correntinhas. Coloquei essa pérola aqui que tá bem bonita também, né? Achei que ficou bem legal. Deu um charmezinho na peça. Eu sempre coloco uma pérolazinha no final. E ficou assim, né? Esse modelo de redinha, ela é ajustável, então é por isso que eu gosto bastante dessa redinha. Bora virar a peça. Então, olha só. Tá lindo, gente, tá lindo mesmo. Pessoalmente tá lindo e eu acho que no vídeo também tá lindo. Aqui, olha que efeito que ficou, né? Dá um trabalhinho a mais, mas nossa, que maravilhoso! E eu taquei o multicolor por tudo, né, gente? É assim um pouco mais caro, mas eu queria utilizar aqui, porque eu achei que ficaria bonito no bico e realmente ficou. Aqui eu trabalhei com a mesma contagem de pontos que o tapete. Eu faço a redinha, eu gosto que ela dê uma repuxadinha, tá? Ó, um pouco levantadinho, porque eu acho que encaixa bem legal lá na tampa do vaso. Será que essa tampa ficou pequena? Bom, ficou aqui. A tampa ficou pesando 280 gramas e ficou com a medida de 55 de comprimento por 48 de largura. Não ficou pequena, não. Ficou legal.
Talvez a largura é um pouco mais estreita, né? Geralmente meus tapetes ficam em média 70 por 50, então deu 2 centímetros a menos na largura em todos eles, mas assim, show de bola. Eu acho que o tamanho tá ok, tá bem adequado, tá bem bacana, porque eu tinha um medo aí dessa peça ficar muito grande, porque às vezes a gente faz os modelos um pouquinho mais elaborados e a tampa fica muito grande, né? E não, ficou um tamanho legal. Eu achei que tá muito bacana. E vamos para a próxima e última peça. Olha ela. Eu acho que essa peça é a responsável por eu achar o jogo pequeno. Então veja bem, por conta de uma peça eu achei o jogo todo pequeno, mas não. A peça de encaixe do vaso eu vendo tapetes com tapete de encaixe. Eu tenho clientes que fazem questão dessa peça, eu tenho clientes que tanto faz, e eu tenho clientes que não gostam, gostam do tapete. Então eu faço das duas maneiras, né? Faço alguns com tapete de encaixe e a maioria faço sem. Porque eu tenho, a maioria tanto faz, né? E eu acho que facilita bastante. Porém, esse modelo eu quis fazer com o de encaixe. O de encaixe eu sempre tenho a impressão que ele é um pouco menor. Eu não sei porque eu sempre fico com essa impressão, mas aqui no caso eu achei que ficou menor mesmo, então por conta dessa peça eu julguei o jogo todo menor. Mas não é essa que ficou um pouco menor, sim. Mas assim, ficou bacana, ficou um tamanho legal, né? Porque ela vai ficar toda essa parte ali na frente, então acho que vai ficar bacana assim, e ficou bem bonito. Aqui esse tapete de encaixe, ele ficou pesando 240 gramas e ficou com a medida de, deixa eu ver, 56 centímetros no comprimento, 56 aqui, ó, por 48 aqui na largura. Então eu achei que ele ficou um pouquinho curtinho, que eu poderia ter aumentado essa parte aqui, ó. Mas assim, não vai ficar guardada não, vou colocar para venda. Esse é um modelo que a gente costuma cobrar mais caro por conta das tulipinhas, por conta aqui do barroco. Porém, eu vou pensar num valor que fique legal, que seja atrativo, porque as clientes vão notar essa questão da diferença do tamanho, que a maioria gosta um pouquinho maior, mas ao mesmo tempo eu já tenho lá na feira, tem clientes procurando tapetes menores, que dizem que o banheiro é menor. Só que vamos ver, tá? Eu vou juntar todas as peças aqui e eu já falo para você qual o preço de venda para esse jogo de banheiro. E olha que visão maravilhosa aí para encerrar o vídeo, então ficou maravilhoso. Eu acho que vai ser aí um tremendo de um sucesso, principalmente agora, caminhando para o fim do ano. Vermelho vende o ano todo, né? Mas caminhando para o fim do ano tem uma procura aí, eu acho que maior. Então, esses jogos de banheiro eu vou vender pelo valor de R$ 120. R$ 120 é o mesmo preço dos meus jogos de banheiro, que não tem a tulipinha, né? Tem o multicolor só nos squarezinho. Porém, por ele ter ficado um pouco menor, eu vou fazer aí o mesmo preço de venda. Eu acho que tá legal, tá bacana, tem sim mais multicolor, tem o barroco, mas eu consegui pagar aí um preço incrível nesses materiais, né? Esse conezinho de barroco aqui eu paguei R$ 13, gente. Esse vermelho eu paguei R$ 13 no cone de 600 gramas, né? Então, assim, paguei um preço maravilhoso, né? Consegui. Mas é lógico que, assim, eu tô levando em consideração essa questão, porque ele ficou, sim, para mim, visualmente um pouquinho menor. E dá para fazer esse preço. Mas geralmente eu não me guio o preço dos materiais pelos materiais que eu compro em promoção, né? Porque isso não é sempre que acontece. Eu me guio aí pelo preço que eu pago no dia a dia. Mas eu acho que se eu fizer um preço maior, essa peça vai ficar parada aqui, eu fico com essa impressão. Então eu prefiro colocar esse preço, que eu não vou ficar no prejuízo, não, vai ser legal para mim também, compensa, dá sim para fazer esse valor. Eu acho que vai me agradar, porque eu vou conseguir que essa peça saia aí rapidinho, e vai agradar a cliente também, porque ela vai pegar sim um jogo que vai estar um pouco menor, porém ela também vai pagar aí um preço, o mesmo preço de um jogo de banheiro mais simples, né? Então tá super válido. Eu agradeço demais a você que assistiu até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.